Fala, Blaugranas! Matheus Norman aqui para mais um vídeo no canal do Blaugrana Brasileiro e o nosso lateral esquerdo titular, Alejandro Balde, está lesionado. Eu trouxe essa notícia lá no nosso Instagram e as reações nos comentários foram quase unânimes. Pelo menos quem se manifestou tem a mesma opinião. Tem a galera que lê, pensa e não escreve, não comenta. Mas dos que comentaram, quase unanimidade. Desespero por conta da necessidade de utilização de Gerard Martin, o reserva da lateral esquerda, que até se imaginou poderia ser utilizado como zagueiro pela esquerda em algumas situações. Então eu fui buscar algumas estatísticas, eu fui buscar algumas informações e eu venho trazer a minha opinião. Afinal de contas, é justa essa reação? A necessidade de utilizar o Gerard Martin deve levar o torcedor ao desespero ou a galera tá exagerando? Vamos já encontrar essa resposta. Mas antes disso, aquele lembrete você sabe que é importante. Curte o vídeo, se inscreve no canal, hypa. Fazendo tudo isso, você está me ajudando a continuar crescendo e a levar um conteúdo cada vez melhor para blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. Rumo aos 10 mil inscritos. Falta pouquinho. E olha que a gente começou a produzir vídeo do jeito que a gente está produzindo todo dia, na hora do almoço e na hora do jantar, há menos de 3 meses. Então, conto com a tua ajuda, curte, se inscreve e hypa, me ajuda a chegar lá o mais rápido possível, beleza? Já curtiu, se inscreveu, hypou? Então vamos lá. Você me deu o seu engajamento, deixa eu te devolver entretenimento. E é nessa de entretenimento que eu venho primeiro te dar uma informação, né? Se você não viu o nosso post no Instagram e nem nenhum outro setorista, nenhuma outra figura que cobre o Barcelona informando, Alejandro Balde está lesionado. E não é uma lesão assim tão simples. No quesito lesão muscular, é uma das menos graves, mas toda lesão muscular acaba deixando o jogador muito tempo fora dos gramados, principalmente a que ele teve, que é uma lesão no bíceps femoral da perna esquerda. O Balde vai ficar entre 3 e 4 semanas fora. Isso daí é o que normalmente os jogadores que têm uma lesão do tipo acabam precisando para se recuperar, fazendo com que, no cenário mais otimista, ele perca as partidas contra Valência, Newcastle e Getafe, perde 3 jogos, e reaparece contra o Oviedo. Seria o prazo mínimo, o prazo de 3 semanas. No mais realista, que é ficar ali pelo meio do caminho, entre 3 e 4, o Balde voltaria contra a Real Sociedade e já poderia estar 100%, jogar 90 minutos na partida seguinte contra o PSG. Partida contra a Real Sociedade dia 28, contra o PSG dia 1º de outubro. O cenário mais pessimista é que ele perca também a partida contra o PSG, seria o prazo máximo do máximo, e só reapareça no começo do mês que vem contra o Girona. E aí na partida seguinte já é o clássico. A partida contra o Real Madrid está segura, não tem chance nenhuma, a não ser que se descubra que a lesão é mais grave do que se imaginava, que não deve ser o caso, já teve exame de imagem. Resultado, o Gerard Martin será o titular do Barcelona durante o mês de setembro. Mesmo que o Balde volte lá no final do mês, vai ser para ter minutagem no segundo tempo, não é para jogar 90 minutos. Jogar 90 minutos, a galera está projetando e está preparando que ele esteja à disposição contra o PSG, que vai ser o principal teste do Barcelona nesse período até o Clássico do Bernabéu e, diria eu, até acima do Clássico no Bernabéu. Receber o PSG em casa vai ser um jogo bem mais complicado do que visitar o Real Madrid, pelo nível tático e técnico que as equipes demonstraram temporada passada. Daqui até lá eu posso mudar de opinião, obviamente. E o Martin vai ser o titular. E a galera tá em desespero. Nos comentários do post que eu fiz no Instagram, não tem ninguém falando: vamos lá, Martin, você vai conseguir mostrar o seu futebol. Tá todo mundo com a mão na cabeça: meu Deus, e agora? Vamos perder. Então, fui buscar algumas estatísticas, porque na temporada passada a gente já esteve nessa situação múltiplas vezes. O Balde é um jogador frágil, é um jogador que requer certos cuidados físicos. É um jogador que, para não se lesionar, ele precisa ser poupado numa frequência maior que os seus companheiros. E, ao mesmo tempo, ele ainda se lesiona.
quando a gente tem uma sequência de jogos que não dá para abrir mão dele, e na reta final da temporada passada a gente viveu isso, jogo quarta e domingo, quarta e domingo, quarta e domingo, todos decisivos na briga pelo Campeonato Espanhol, reta final de Copa do Rei, mata-mata de Liga dos Campeões, o Baldé lesionou. Então, seja porque está sendo poupado, seja porque está lesionado, o Baldé muitas vezes abriu espaço para o Gerard Martín jogar. Não à toa o lateral do Barça jogou, e aqui eu trago estatísticas, né? Porque a gente não fica só na opinião, tem que trazer argumentos embasados. O Martín jogou 42 jogos. Pô, 42 jogos é jogo pra caramba, é jogo de titular do time. 42 jogos é um titular. 42 jogos para um reserva é algo brutal, e o Martín jogou. Desses 42 jogos, um foi como zagueiro, já na temporada passada, e 41 como lateral. Mas vamos explorar um pouco mais esses 42 jogos, porque em 15 desses jogos, ele entrou só nos últimos minutos. Ele jogou menos de 15 minutos em 15 desses 42 jogos. Em 5 desses 42 jogos, ele entrou no segundo tempo, mas tendo pelo menos 15 minutos de disputa. Aqui nós estamos excluindo os acréscimos das estatísticas. Entrou, portanto, aos 75 no máximo. Teve no mínimo 15 minutos mais acréscimos para jogar. E na maioria das participações dele, ele foi titular. Por quê? Entrando no segundo tempo, seja para jogar mais ou menos, ele teve 20 jogos. Entrando como titular, ele teve 22. Então, um cara bastante participativo. Dessas titularidades, 5 foram na Champions, inclusive os 3 últimos jogos do mata-mata, a volta contra o Dortmund e as semifinais contra a Inter de Milão. 13 ele foi titular em La Liga e 4 ele foi titular na Copa do Rei, inclusive a final. Então jogou partidas importantíssimas do Gerard Martín na temporada passada. Você ser titular em 13 jogos de La Liga, se você não tiver a altura do desafio, você não vai conseguir ser campeão. Como é que tu vai ter um cara que compromete a equipe 13 de 38 rodadas saindo no time titular e tu vai bater campeão? Mas calma, a gente vai aprofundar isso mais posteriormente. Ainda nesses jogos, ele teve um aproveitamento, o Barcelona com ele em campo teve um aproveitamento de 81%, e se você quiser excluir os jogos que ele participou menos de 15 minutos, eu questiono a justiça de excluir esses jogos, porque o Barcelona muitas vezes usava o Martín porque estava precisando segurar um resultado. O Baldé cansou, o Baldé tá sofrendo na reta final de um jogo, eu tô querendo aumentar a estatura porque o adversário vai começar a fazer chuveirinho na área, então mesmo jogando pouco ele teve sua importância, mas vamos lá. Vamos dizer que nessas partidas que ele jogou menos de 15 minutos a gente vai excluir da conta. Aí o Barcelona teve com ele em campo 77% de aproveitamento. Não é um aproveitamento muito diferente, né? 81 para 77. Os 42 jogos que ele participou, 6 derrotas, 3 empates e 33 vitórias. E nos jogos que ele atuou por, no mínimo, 15 minutos, excluindo os jogos que ele entrou na reta final, repito, questiono um pouco a justiça, mas quero trazer a informação mais completa possível para você, foram 5 derrotas, 2 empates e 20 vitórias. Em ambos os casos, aproveitamento de campeão. Se o Barcelona tiver 77% de aproveitamento no Campeonato Espanhol, vai fazer 88 pontos. E muito dificilmente não vai ser campeão com 88 pontos, né? Fez 88 pontos temporada passada, fez 88 pontos com o Xavi quando ganhou La Liga, e aí, curiosamente, né, na terceira, na verdade, porque ele assumiu no meio da temporada um ano antes, mas na segunda temporada que o Xavi pega desde o começo, ele também fez 88 pontos, só que o Real Madrid estava endiabrado, fez 95, o Barça não conseguiu ser campeão. De uma forma ou de outra, não é um aproveitamento ruim, vamos aprofundar isso mais depois. E o desempenho individual dele, o que ele fez? Fez 1 gol e deu 6 assistências. Para um lateral titular já tá bom. Para um lateral reserva tá ótimo. Imagina o teu reserva ter 7 participações em gol sendo lateral. Tem um lateral titular de time grande que vai terminar a temporada sem ter isso, porque não consegue ter o nível ofensivo, que é a principal crítica que a gente faz ao Martín.
Ele defendendo vai bem, atacando é um pouco mais tímido. Na temporada passada ele mostrou uma evolução e boa parte dessas assistências de gols são da reta final, né? Na primeira metade da temporada, então até dezembro, ele só deu uma assistência contra o Brest na Liga dos Campeões. As outras 5 assistências e o gol já foram nos últimos 3 meses da temporada, que foi quando o Baldé lesiona, ele assume a titularidade, enfim, ele passa a ter uma participação maior. Foi contra a Real Sociedad, o gol, 2 assistências contra a Inter de Milão, e ele deu assistência também contra Girona e Valladolid, né? Girona, Valladolid e Osasuna. Mas aqui eu me corrijo. Ele deu 2 assistências na primeira metade contra Osasuna e Brest, e o resto, as outras 4 assistências e o gol, foram na segunda metade. O jogo contra o Osasuna, aquela derrota por 4-2, um dos gols que o Barcelona faz é uma assistência do Gerard Martín, beleza? E ali, para aprofundar ainda mais a conversa, no período em que o Barcelona jogou pior, aquele período entre novembro e janeiro, 8 jogos de La Liga, só uma vitória, entre a derrota para a Real Sociedad e o empate com o Getafe, 8 jogos, só uma vitória, o Gerard Martín só participou de 2 desses 8 jogos. Foi contra o Celta de Vigo, aquela partida que a gente abre 2-0, o Koundé enlouquece e dá de brinde para os caras um gol, o Casador vai expulso, a gente toma pressão no final e sofre empate no último lance, e também a derrota para o Las Palmas, né? Esses foram os 2 jogos que o Martín participou desse pior período do Barça. Então, nesse período aí do shit November, como chamou o Hansi Flick, o novembro de merda, que depois se estendeu até dezembro, o Gerard Martín não teve uma participação tão significativa, e eu trago aqui uma característica, né, dele que a galera costuma esquecer. Mas o Gerard Martín é muito bom no jogo aéreo. O Gerard Martín foi o jogador de lado de campo, entre laterais e pontas, o jogador de lado de campo com o melhor aproveitamento em duelos aéreos no Campeonato Espanhol. Então, de cada 3 vezes que tentaram jogar uma bola alta na área do Gerard Martín, 2 ele ganhou. Ele teve um aproveitamento de aproximadamente 67%. Então, de cada 3 vezes que meteram uma bola aérea tentando explorar a área do Gerard Martín, 2 ele conseguiu cortar. Isso foi o melhor aproveitamento entre jogadores de lado de campo, tanto laterais quanto pontas e meias também, se você quiser colocar na conta, meias abertos, do Campeonato Espanhol. Isso daqui pouca gente sabe, mas é uma característica que ele tem e foi algo que chamou a atenção na temporada passada. A nível estatístico, ele foi o melhor nessa característica. Então, tudo que tinha de informação eu trouxe para você. Resultado, olhando para tudo isso, para o aproveitamento do time com ele em campo, para a capacidade que ele tem de vencer duelos aéreos, para a quantidade de participações em gol que ele teve, para a quantidade de jogos em que ele esteve em campo em uma temporada extremamente vitoriosa. É realmente desesperador a gente saber que o Gerard Martín vai precisar jogar durante o mês de setembro. Eu pessoalmente não concordo com essa visão. Eu não vejo números alarmantes, embora obviamente ele seja menos jogador que o Baldé. Se a gente tivesse o Baldé, era muito melhor. Mas não ter o Baldé e precisar do Gerard Martín não me gera essa sensação de desespero, especialmente porque se é para acontecer uma lesão, que seja agora no começo da temporada e não na reta final, quando tu tá precisando das tuas melhores armas, no momento decisivo, enfrentando os adversários mais difíceis, no famoso mata-mata de Liga dos Campeões. Se é para perder jogo, que seja agora, na fase de Liga e nas primeiras rodadas do Campeonato Espanhol, que o Baldé consiga se recuperar e esteja 100% e seja muito bem cuidado para não se lesionar quando a gente estiver na reta final. A diferença de nível entre eles é brutal, é gigante. Eu só não sei quais são os times que têm laterais esquerdos reservas que quando são escalados o torcedor está tranquilo. Porque lateral esquerdo, lateral como um todo, mas esquerdo principalmente, é uma posição carente no futebol. A maioria dos times briga por títulos sem ter um lateral esquerdo titular de alto nível.
Ter um lateral esquerdo reserva de alto nível é utopia, não existe. Talvez a gente possa citar o Liverpool, que tem um lateral esquerdo de nome, mas que justamente porque está numa queda brutal no seu rendimento ao longo das últimas temporadas, houve a contratação de um lateral mais jovem, estão apostando pelo Kerkez. Ah, mas lá no time, no banco do Liverpool tem o Robertson, é verdade. Mas justamente contrataram o Kerkez para ser o titular, porque o Robertson não é mais aquele de 2019. É um Robertson já no momento de declínio significativo na sua carreira. Aí dá para ser. Dá para tu ter um veterano decadente no banco de reservas com um nome forte. Mas desempenho, muito dificilmente. Eu não vejo nenhum lateral esquerdo reserva com um desempenho tranquilizador. Inclusive, Gerard Martin não tá de nada mal, né? Pelo que a gente está vendo aqui no aproveitamento nas estatísticas dele. E ali, um ponto que muita gente levantou, e é justo, é que a gente vai ter uma partida bem complicada, embora o Barcelona seja favorito, seja com Gerard Martin ou com o Baldé, mas uma partida complicada de toda maneira, contra o Newcastle fora de casa. E a galera tava preocupada. Caramba, como vai ser o Gerard Martin nesse jogo de máxima exigência? Eu acho que é o tipo de jogo que ele vai se dar melhor, inclusive. Enfrentar um time que seja mais físico e menos técnico, e é o caso do Newcastle. Newcastle não é um time de jogadores técnicos, é um time que briga muito pelo poderio físico, é justamente onde o Gerard Martin pode nos ajudar mais. Por quê? Para quem não sabe, ele é o terceiro jogador, na verdade quarto, porque o Bernal voltou, né? Ele é o quarto jogador mais alto da equipe. Ele é mais alto que o Kubasi, ele é mais alto que o Lewandowski, ele é mais ou menos da mesma altura que o Christensen tem 1,87, o Gerard Martin tem 1,86. Ele só não é mais alto do que o Bernal e o Araújo, que tem mais de 1,90, falando de jogadores de linha, excluindo os goleiros. Então, ele vai aumentar a estatura de uma equipe e aumentar a quantidade de músculo, a vigor físico de uma equipe que é baixinha e que é franzina. Pode ser que ele contribua mais nesse contexto do que num contexto, por exemplo, contra o PSG, que é um time mais técnico, é um time de toque de bola, é um time de inteligência, de leitura de espaço. Então, eu não vejo muito... eu não me desespero por ele ter que jogar contra o Newcastle. Também não me desespero se ele tiver que jogar contra o PSG, porque eu não me desespero antes do jogo. Não vejo sentido para isso. Se tivesse perdido o Pedri ou o Yamal, eu podia estar desesperado, mas Baldé, jogadoraço. Mas se é para perder um jogador que seja um lateral esquerdo, porque se perdesse o Pedri e o De Jong, se perdesse o Kubasi, o Diogo Garcia, se perdesse o Yamal, o Rafinha, seria muito pior, né? Então, dos males o menor, mas acredito que vai fazer mais falta se não puder voltar contra o PSG do que na partida contra o Newcastle, até por uma questão de característica, né? Eu, pessoalmente, não vejo motivo para estar desesperado. Faço até um convite ao torcedor que tem esse ódio tão gigante pelo Gerard Martin. Faço o convite para você refletir se você não está pegando ele como bode expiatório. Porque é evidente que ele não é tão bom quanto o titular. É evidente que ele é um jogador que ainda precisa de evolução. Mas ele jogou uma temporada com o time principal. Primeira temporada dele disputando uma primeira divisão foi a temporada passada. E com tudo que eu te apresentei aqui de número dele, foi assim tão tenebroso, foi assim tão ruim, é justificada essa sensação de que se o Gerard Martin precisar jogar, a gente não vai conseguir ganhar? Eu discordo, eu acho que diminui a chance, claro, como diminui a chance de qualquer time que precise colocar um reserva, especialmente se for lateral, que é uma posição carente, repito, em um jogo muito complicado. A gente tem no elenco, inclusive, 2 exemplos de jogadores que já viveram o que o Gerard Martin está vivendo e que hoje a galera aceita, que eles evoluíram e que são figuras importantes na montagem desse elenco, que é o Ferran Torres e o Eric Garcia. O Eric, quando vai emprestado para o Girona, tinha virado o bode expiatório de uma equipe que era toda ruim, a equipe era toda tenebrosa no aspecto defensivo, mas ali pegaram o Eric como símbolo daquela ruindade. E alguns até hoje não abandonaram, né? Mesmo que ele já tenha evoluído muito, já tenha mostrado que é um jogador útil, tem algumas pessoas que ainda esperam o time tropeçar para dizer também com o Eric. Eu discordo, mas tudo bem. Cada um tem a sua visão.
E a mesma coisa do Ferran, né? A maioria da torcida já sente que exagerou um pouco na época em que dizia que o Ferran jamais ia ser útil. Temporada passada ele foi, e foi bastante. E eu acredito que isso vai acontecer com o Gerard Martin também. O Gerard Martin não vai ser titular do Barcelona. Se o Gerard Martin for o dono da posição, nós temos um problema. Mas como reserva, ele está num processo de evolução, é um jogador novo, é um jogador que é inexperiente, está acumulando experiência agora, é justamente o que você quer de um reserva. Você quer um reserva jovem, motivado, em evolução e que te possa dar uma característica diferente do titular. Eu acho que a galera está sendo um pouco injusta com ele e nós temos que aprender o seguinte, né? Se toda vez que lesionar um titular, claro, se for o Pedri, o Yamal, se for uma figura que realmente, cara, sem ele o time não funciona, eu concordo, eu vou estar desesperado junto com você. Mas essas figuras, vamos dizer, secundárias, como é o Baldé, como seria o Koundé, como seria o Dani Olmo, essas figuras assim que nós temos reservas que podem entrar e manter o nível, ou pelo menos que não são cruciais para o funcionamento da equipe. Se quando elas lesionarem a gente entrar em desespero, a gente vai ficar em desespero a temporada inteira. Porque nunca existiu esse time, é uma utopia essa ideia da equipe com 11 reservas do nível do titular. Ou com 11 reservas de altíssimo nível. Você vai precisar ter reservas, principalmente para posições mais carentes no mundo do futebol, que sejam de um nível mais baixo, que estejam num degrau abaixo. Você vai precisar. Você vai ter os Gerard Martins. Da mesma forma que você já teve os Mathies e os Seydou Keitas em equipes campeãs. O Seydou Keita era do nível do Busquets, do Iniesta e do Xavi? Não, mas precisava dele, ele tinha uma característica diferente, fazia o seu feijão com arroz, não era ele que ia ganhar o jogo, mas ele também não atrapalhava. É só o que eu quero do Gerard Martin. O Mathieu ganhava jogo pro Barcelona? Também não, mas ele fazia o feijão com arroz ali na lateral, fazia a zaga também pela esquerda em alguns momentos. O time não, se dependesse dele para ganhar o jogo, não ia conseguir, mas que bom que não dependia, porque era um reserva, não era um titular e entrava em caso de necessidade. Beleza? Todo time vai precisar disso. Todo time vai precisar ganhar, perdendo titulares, porque ao longo da temporada vai ter lesão, vai ter suspensão. Todo time vai precisar ganhar usando reservas que não são do mesmo nível do titular. O que é necessário para isso? Que os que são de fato as figuras cruciais da equipe se apresentem, compensem aquela baixa de nível técnico e garantam as vitórias. A gente não pode cobrar do Gerard Martin. O Barcelona tropeçou. Ah, mas também o Gerard Martin... Não. Peraí. Ninguém pode esperar que o Gerard Martin vá ganhar o jogo. Só o que ele pode fazer é não perder. Se tiver uma falha grotesca, ou nem precisa ser grotesca, mas uma falha chamativa do Gerard Martin, que faz com que a gente sofra um gol e por conta disso a gente não ganhe o jogo, aí tudo bem. Mas o estilo do jogo, a equipe não fluiu. Ah, mas também o Gerard Martin? Não, senhor. Se a equipe não fluiu, nós temos que olhar para Pedri, para De Jong, para Lewandowski, nós temos que olhar para Yamal, nós temos que olhar para Rafinha. Não se pode esperar que o reserva vá ganhar o jogo. Só o que ele precisa fazer é não perder. E na temporada passada, foi isso que aconteceu. Gerard Martin entrou em 42 jogos, o Barcelona teve 81% de aproveitamento com ele em campo. O pior momento da equipe não foi quando o Baldé estava lesionado, o Baldé estava disponível e o Martin não estava entrando nas partidas, e o time ganhou quase tudo. Eliminado ali na prorrogação, numa partida contra a Inter de Milão, que a gente infelizmente não conseguiu se defender na reta final. Alguns apontam erro tático, devia ter recuado, outros apontam erro individual, o Araújo deveria ter marcado melhor, alguns recorrem a erro de arbitragem, o Dumfries coloca o pé para o Martin tropeçar e depois rouba a bola e progride para construir a jogada. Então, várias análises possíveis, mas a realidade é, ficamos a muito pouco de ganhar tudo. Eu acredito que não dá pra gente dizer que o Gerard Martin comprometeu a temporada do Barcelona e eu não acho que vai comprometer esse mês de setembro. Beleza?
O que eu tinha de informação e de opinião para compartilhar contigo já foi. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um vídeo que vai afastar uma parte do público. Eu acredito que é um vídeo que vai ter muito mais discordância do que concordância. Mas eu não posso vir aqui para falar o que eu sei que você quer escutar. Eu tenho que falar o que eu acho. E o que eu acho é isso. Você fica à vontade para discordar nos comentários. Mas se você ficou até o final é porque, concordando ou discordando, pelo menos entretido você ficou. Então não sai desse vídeo sem curtir, se inscrever, hypar. Eu fiz o lembrete lá no começo, mas você talvez não tenha clicado. Tá aqui o lembrete no final de novo. Senta o dedo no like, se inscreve no canal, hypa esse vídeo. Fazendo tudo isso, você está me ajudando a continuar crescendo e a levar um conteúdo cada vez melhor para blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. Por hoje, a gente encerra. Aquele abraço e até o próximo vídeo.